Já estamos nos preparando para o fim do ano. O evangelho de hoje é o 23º de Pentecostes. E já começamos então a fechar os temas mais importantes a respeito de toda a nossa caminhada no ano litúrgico. Por isso a igreja nos coloca hoje a Epístola de São Paulo aos Filipenses, falando das duas realidades que há dentro da igreja. O Evangelho vai nos mostrar como chave de compreensão da vida espiritual a vida de fé. Olhemos o que São Paulo diz aos Filipenses para que eles imitassem a ele. Sede meus imitadores. E ele mostra em outro trecho: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque entre vós há falsos cristãos que defendem doutrinas falsas, que abusam da liberdade, que arrastam uma vida cheia de vícios, que se deixam levar pela vida sensual e têm por Deus o próprio ventre, e que se gloriam dos seus erros e vícios, de que deveriam se envergonhar. São inimigos da cruz de Cristo. Por outro lado, ele fala dos verdadeiros cristãos, que somos nós. Somos cidadãos do céu e somos chamados a viver na graça e na verdadeira alegria, fruto da nossa esperança no Cristo que voltará e nos transformará, transfigurará nosso corpo com a sua glória. A igreja é assim, meus irmãos. A igreja é como uma rede lançada ao mar, que tem peixes bons e peixes ruins, como disse Jesus. É como um campo que o Senhor semeou o trigo, mas veio o demônio, o inimigo, e semeou o joio no mesmo campo. E assim convivem joio e trigo, bons e maus. A igreja é assim. Mas Jesus diz, São Paulo diz que nós devemos imitar os bons e não nos deixarmos escandalizar pelos maus. O problema dos maus na igreja e o pecado que entra na nossa história, como também na história da igreja, e todos nós somos pecadores, e o pecado que entra escandaliza e prejudica o próprio reino de Cristo aqui na terra. E São Paulo diz: nós temos que olhar os santos. Infelizmente, há muitos católicos que apenas são católicos de nome. São católicos que são batizados apenas, mas não vivem uma vida cristã verdadeira, vivem como pagãos. Tem como Deus de São Paulo o próprio ventre, ou seja, se deixam levar pelo mundo, pela carne, pelas vaidades, pelo apego desordenado aos bens materiais, e por causa disso, tornam como Deus, não o Deus verdadeiro, mas como deuses a si próprios, ou coisas que são do mundo. Isso é uma realidade que nós temos na igreja. E essa corrupção entra no rebanho de Cristo. E, como diz São Paulo, defendem doutrinas falsas e abusam da liberdade. Hoje nós vemos a igreja uma confusão muito grande. As redes sociais vieram nos ajudar, mas por outro lado vieram trazer verdadeira confusão em nosso meio, porque tem muitas coisas boas, podemos aproveitar e tudo, mas um grande mal que tem feito é que todo mundo agora se acha teólogo, todo mundo agora se acha chefe de um magistério. O livre exame que Lutero pregou e que foi condenado pela igreja hoje é comum entre os católicos. Parece que todo mundo entende de tudo e começam a julgar a tudo e a todos. E começa a haver uma confusão muito grande, levando muitas vezes para o lado pessoal e fazendo um verdadeiro magistério paralelo. Ora, o magistério da igreja é um só, que é inspirado, guiado pelo Espírito Santo,
está lá na cabeça, que é o sucessor de Pedro, que é o Papa, e no colégio dos bispos em comunhão com o Papa. Mas hoje todo mundo acha que sabe tudo, e é lógico que todos os fiéis têm o direito de falar aos seus superiores aquilo que incomoda, claro, é um direito. O cânon 212 do Código de Direito Canônico fala exatamente isso. Primeiro, todo fiel tem o dever de obedecer aos seus superiores quando eles mandam aquilo que lhes é próprio, como reitores da igreja, como superiores da igreja. Então esse dever é o dever de obediência. É claro que essa obediência é a obediência própria naquilo que é próprio deles, que devem mandar, porque aí é a voz de Deus falando, e o limite dessa obediência está na lei de Deus. Se manda evidentemente algo que é fora da lei de Deus, aí o dever é de obedecer, porque tem que obedecer primeiro a Deus do que os homens. Mas quando não, e essa desobediência é sempre pontual, não se pode ter na igreja um estado de desobediência. Não, isso é contra a lei de Deus, isso é pecado e grave. Então esse, primeiro, o dever de obediência aos superiores, mesmo que eu faça o que eu não gosto de fazer do ponto de vista humano, mas se não é pecado, eu devo obedecer. Em seguida, eu tenho o direito, então os fiéis têm o direito de falar aos seus superiores aquilo que é mais importante para a sua vida espiritual e aquilo que incomoda a sua vida espiritual. E devem falar, tem um direito de falar. E o superior tem o dever de ouvir. Por fim, no terceiro momento, todos os fiéis que têm, dependendo do seu conhecimento e do seu prestígio, podem falar aos superiores e até aos outros irmãos publicamente aquilo que mais é importante para o crescimento da igreja, inclusive aquilo que incomoda os outros, desde que se faça com respeito, com reverência aos seus superiores. Então essa liberdade de expressão que há na igreja, ela parte do princípio de que todos nós somos fiéis, fazemos parte do mesmo corpo místico de Cristo, do mesmo povo, mas não nos dá o direito de desrespeitarmos aqueles que são nossos superiores. Por isso, primeiro, o dever de obediência, que é o básico, isso é para todos os fiéis. Segundo, o direito de falar o que incomoda e suas necessidades morais, espirituais. E terceiro, de falar aquilo que para o bem da igreja é necessário, não só do ponto de vista pessoal, mas geral, para o bem da igreja. Inclusive aquele que está incomodando, que está fazendo mal, é um direito, porém com respeito aos superiores. Não se pode faltar o respeito, esse é o grande problema. Mas hoje São Paulo fala, defendem doutrinas falsas, muitas vezes falam até coisas falsas e não sabem o que estão falando, e quando falam coisas que são importantes, falta-lhes o respeito. Isso não pode, isso é a lei da igreja. Ou somos católicos e seguimos aquilo que a igreja nos prescreve, ou então tira o nome, porque você não é, ou não está agindo como tal. São inimigos que também, pela sua vida má, pelo seu descuido na sua vida moral, espiritual e doutrinária, diz São Paulo, agem como inimigos da cruz de Cristo. Todos nós temos um compromisso com Deus, e esse compromisso é de sermos santos, mas esse compromisso também é um compromisso com os irmãos, porque nós devemos dar testemunho da nossa fé, primeiro entre nós. E esse testemunho da fé parte do nosso compromisso de sermos santos. É claro que somos todos frágeis. Quantas vezes caímos na nossa caminhada, mas nunca podemos fazer as pazes com o pecado e defender o mal como se fosse um bem. Nunca. E é esse o grande problema que nós enfrentamos hoje dentro da igreja. Espalham-se por toda parte
em alguns setores, doutrinas falsas, uma moral falsa, como se isso fosse um grande bem. Em nome dessa liberdade mal utilizada, espalham-se doutrinas falsas, e como eu disse, moral falsa, doutrina moral falsa, como se fosse um grande bem para todos, ou como se fosse um direito. Mas ninguém tem o direito de errar e muito menos de espalhar o erro. São inimigos da cruz de Cristo. E o que é que Deus espera de nós? Ora, nós somos cidadãos do céu. Santo Agostinho diz que a natureza ferida gera cidadãos da terra, mas a graça gera cidadãos da cidade celeste. E como nós somos cidadãos da cidade celeste, somos gerados pela graça. E é pela graça que nós devemos viver. Mas para isso, para sermos justos, em primeiro lugar nós temos que ter a fé. A fé é a chave principal que abre o caminho para o céu. E Santo Agostinho diz: a fé é ter mãos para tocar, ainda que os olhos não vejam. Então a fé tem que ser uma fé que toca em Jesus. Olhemos os dois exemplos do Evangelho de hoje. Primeiro, um homem que tinha perdido a sua filha. Ela deveria ter ali uns 13 anos, talvez, uma menina. E ele vai a Jesus, era um principal da sinagoga, portanto era um homem que conhecia bem a doutrina, conhecia bem a lei. E vai a Jesus e diz: a minha filha acabou de morrer. Vinde impor a mão sobre ela e ela viverá. O que se destaca nesse homem é uma fé humilde, que se aproxima de Jesus. Então, para nós termos a fé, e a fé é essa nossa resposta ao Deus que vem a nós do seu amor, nós precisamos ter humildade. Quanto mais humilde te fizeres, diz Santo Agostinho, tanto mais Deus se volta para ti. Um coração contrito e humilhado Deus nunca despreza, diz o profeta rei Davi. Deus não resiste quando nós nos humilhamos, porque quando nós nos humilhamos, nós reconhecemos quem realmente nós somos. Então, para termos uma fé verdadeira, essa fé tem que tocar em Deus pela nossa humildade. E o que vai contra essa humildade é a nossa arrogância. O que vai contra a nossa humildade é acharmos que temos direitos diante de Deus. O que vai contra a nossa humildade é a nossa vaidade. O que vai contra a humildade é o nosso espírito de competição desonesta. O que vai contra a humildade é o nosso egoísmo, o nosso superficialismo, nossa superficialidade, melhor dizendo. Sem humildade, nós não nos abrimos para Deus. O orgulho é como um invólucro que impede que a graça penetre. Então precisamos ser humildes, muito humildes. Então a fé daquele homem foi recompensada pela cura da filha, pela ressurreição da filha, pela sua humildade. Se prostra diante de Deus e pede. Não se acha merecedor, mas simplesmente como objeto da bondade e da misericórdia e do amor gratuito de Deus. Mas a nossa fé também deve ser perseverante, como a daquela mulher, que já há 12 anos sofria de fluxo de sangue e que já tinha gasto todos os seus bens com médicos e não conseguira de modo algum a cura. E era algo vergonhoso, não só para a mulher que estava tendo as hemorragias constantemente,
como também do ponto de vista moral e religioso, porque verter o sangue era sinal de impureza. Mas ela disse: se eu ao menos conseguir tocar na veste dele, na veste de Jesus, eu ficarei curada. Que fé a dessa mulher! E uma fé perseverante, uma fé que faz com que ela vá no meio da multidão, tentando chegar perto de Jesus. Passa por um, passa por outro, até que toca na veste de Jesus. Que confiança dessa mulher! E que perseverança! Muita gente, multidão em volta de Jesus. E ela vai perseverando entre os obstáculos, vencendo as barreiras, e chega a Jesus. Nós hoje também enfrentamos muitas barreiras para sermos católicos, porque o mundo conspira contra nós. O mundo dá atenção ao poder, ao prazer, ao dinheiro. O mundo nos envolve de todas as formas para nos corromper. O demônio nos tenta, a nossa própria carne, revoltada, ferida pelo pecado, também nos arrasta para o mal. E se nós não temos essa fé perseverante, a ponto de ir contra aquilo que o mundo programa para nós, contra os condicionamentos do mundo, nós não vamos chegar a Jesus. Então nós temos que ter coragem de querermos agradar mais a Deus do que aos homens. Como somos tentados de agradar as pessoas, mas muitas vezes por causa disso desagradamos a Deus. Como somos tentados a viver como todo mundo vive. Agora isso é normal, o mundo evoluiu. Não é normal. A lei de Deus continua a mesma. Deus é o mesmo. Cristo é o mesmo ontem, hoje e sempre. Não muda. Então por que nós vamos mudar se Deus não muda? Então, em termos de doutrina e moral, Deus está aí. Embora mudem os contextos sociais, eu não posso achar que é normal um aborto, só porque hoje milhões de abortos são feitos no mundo, só porque os homens que cuidam das leis, muitas vezes levados por forças escusas, defendem esse tipo de crime. Não posso adotar isso. Não posso adotar um matrimônio que não seja fundado na união de um homem e de uma mulher, uma família que seja fundada entre um homem e uma mulher, como Deus criou. Não posso querer diferente. Isso ofende a Deus. Não posso aceitar a ideologia de gênero, em que cada um escolhe a orientação ou o tipo de vida sexual ou comportamental que queira. Se achar que é um animal, tem que ser tratado como animal, por exemplo. Não, de jeito nenhum, porque Deus não muda. O mundo me condiciona a achar que é tudo muito normal, e nós acharmos que nós estamos loucos. Será que eu que sou doente? Essa é a pergunta que nós fazemos. Nós temos que ter coragem para sermos cristãos, coragem para seguir o Evangelho, coragem para driblar e passar as barreiras que a sociedade nos impõe, muitas vezes dentro da nossa própria igreja. E aquela mulher, ela é o exemplo de perseverança e de confiança. Eu quero tocar nele, não sou digna, então vou tocar só na roupa. E Jesus pergunta: quem me tocou? E os apóstolos respondem: mas Senhor, todo mundo te tocou, uma multidão. Ele disse: não, alguém me tocou. E ela toda envergonhada, a mulher envergonhada, Jesus olha para ela
E ela, envergonhada, Jesus disse: tua fé te salvou, tua fé te curou. Muitos vão a Jesus, mas poucos tocam no coração de Jesus. E é esta fé, humilde, confiante e perseverante, que realmente toca no coração de Jesus. E é um grande desafio para nós, que vivemos num mundo sem fé. Jesus nos convoca a tocá-lo com humildade, como Jairo e aquela mulher. Nos chama a tocá-lo com perseverança, apesar de multidões estarem contra nós. Nos chama também a tocá-lo com confiança, crendo que Ele pode me acolher, me curar, e quem não tem feridas aqui para serem curadas, curar nossas feridas, que também pode nos levantar, nos impulsionar na caminhada e caminhar conosco. Peçamos, pois, a Santíssima Virgem Maria, Mãe de fé. Bem-aventurada és tu que acreditaste, disse Isabel, cheia do Espírito Santo a Maria. Bem-aventurada és tu que acreditaste. Peçamos a Maria Santíssima, nossa Mãe de fé e na fé, que ela interceda para que tenhamos essa fé que toca realmente no coração de Jesus. Amém.